E aí galera, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar com vocês aqui sobre um pouco das guerras que ocorreram no nosso país, exatamente todas as guerras, principalmente aquelas do nosso período imperial, né? Do período imperial do nosso país. Mas antes mesmo de eu tocar sobre essas guerras, eu tenho que falar sobre esses tal de períodos, né? Que foi dividido em 3 períodos na história do nosso país, que foi o período colonial, o período imperial e o período republicano. Aqui, nesse exato momento, nós iremos tocar somente, assim, mais a fundo o período imperial das guerras, né? As guerras que ocorreram no período imperial, que são de 1822 até 1889. Mas é importante, né, dizer um pouquinho antes do período imperial, né, dizer um pouquinho como é que foi. Começando com o período pré-colonial, que exatamente foi a chegada dos portugueses ao território americano em novas terras desconhecidas que não despertaram um grande interesse no início com a coroa. Entende? Tipo, eles olharam até as terras e não tiveram um grande interesse nela. Nesse momento, os portugueses estavam mais em volta de comércio, né? Aquela coisa que a gente aprendeu muito sobre, trocando muito matéria-prima nossa do nosso país aqui por pentes ou os espelhos com os indígenas, né? Ou mãos de obra também. Até que realmente Brasil, as Américas, né, virou colônia de Portugal, que aí sim se iniciou em 1530 o período colonial, que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aqui. O Brasil colônia é um período que se estende de 1530, com a missão de explorador, entre aspas, de Martins Afonso de Souza, a 1815, quando o então Estado do Brasil tornou-se Reino de Portugal. E ao Gavés. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistado por meio de diversos conflitos com tamoios, tupinambas, espanhóis, holandeses, franceses e entre outros. Os holandeses aqui seria a próxima guerra que eu ia falar, mas eu não vou citar ela aqui por conta que ela não está na parte do... Ela não está na parte do Brasil Império, né? Ela está localizada exatamente no período imperial, então não irei citar elas. Então vamos lá ver um pouco sobre as guerras que aconteceram. Mas antes mesmo de acontecer, nós temos que falar sobre um momento muito importante que foi a independência do nosso país, que é ali mesmo que iniciou o período imperial do nosso país, né? Esse evento, né, a independência do nosso Brasil, aconteceu na Bahia e foi um conflito bem violento, deixando 1.300 mortos na região do Grão-Pará. Parte das mortes foi por asfixia no porão do navio capturado pelas forças de Dom Pedro I. A independência aconteceu na medida que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais. O príncipe regente acabou sendo convencido a seguir esse caminho quando o separatismo surgiu como opção política, beleza? Depois da independência do nosso país, ele acabou que deu início a essa era imperial, né, do nosso país. Que aí sim nós iremos tocar mais sobre essas guerras, beleza? Depois exatamente da independência do Brasil, veio a Guerra Cisplatina. O que foi a Guerra Cisplatina? Foi um conflito ocorrido entre 1825 e 1822, envolvendo o Brasil e a Argentina pelo domínio do Rio Grande da Prata, né? Rio Grande da Prata. Era a primeira guerra que os brasileiros participavam depois da independência, em 1822. O Brasil saiu derrotado, Dom Pedro I foi muito criticado porque o conflito gastou muito dinheiro e aumentou a dívida e agravou a crise econômica. Coisa que nós já vemos muito isso no Brasil até hoje, que é estar em uma crise econômica por causa dos seus governantes, né? Mas continuamos, né? Logo após da Guerra Cisplatina, viemos a cabanagem, ou também Guerra dos Cabanos. É um nome bem estranho, que eu espero que eu não esteja falando errado, mas vamos dar, né? Vamos falar um pouco sobre
Cabanagem ou Guerra dos Cabanos, que foi uma revolta ocorrida entre 1885 e 1840, na antiga província do Grão-Pará. A Guerra dos Cabanos teve participações de diversos setores da sociedade, e o nome do movimento tem como referência as habitações dos ribeirinhos, que eram uma espécie de cabana. A cabanagem foi uma revolta iniciada a partir das inquietações da elite e população em geral que desejavam, melhores condições de vida e maior participação na política nacional, regional. Exatamente, nós vamos ver muitas guerras que ocorreram justamente por causa disso, da população querendo ter seu direito de voto ou querendo ter uma maior condição de vida, que eu acho que é a próxima guerra que nós iremos falar aqui, cita, que vamos falar um pouco sobre ela. Que agora vamos para outra guerra com um nome bem estranho, que é a Balaiada. A Balaiada foi uma revolta ocorrida na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Seu nome se refere aos balaios, cestos fabricados na região. As classes menos favorecidas estavam insatisfeitas com a situação precária que vivida e não toleravam mais os desmandos dos líderes locais que governavam a província de forma autoritária. Os revoltosos entraram em combate contra as tropas do governo central e foram derrotados. O então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, decorem esse nome porque ele vai aparecer novamente aqui, o futuro duque de Caxias, liderou as tropas que derrotaram definitivamente a revolta, certo? A Balaiada aconteceu de 1838 até 1841, que nem eu disse. A maioria das guerras que aconteceram nesse período imperial foi justamente por causa disso, da população querendo ter seus direitos, ou querendo ter maior condição de vida, que nem foi aqui a Balaiada, que eles não estavam tolerando mais a precária vivida que eles tinham. Beleza? Vamos pro próximo. O próximo seria agora a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, eu vou chamar de Farroupilha, que é melhor. A Farroupilha foi a mais longa rebelião do período da regência do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845. Época que compreende a regência de Freixo e o segundo reinado. O termo faropo se referia aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. A revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre seus produtos. Por isso, constataram que a separação e a república seriam uma forma de obter liberdade comercial e política. Os negros escravizados também foram recrutados para lutar sobre a promessa de liberdade no caso de vitória na guerra contra o Império. A Revolução Farroupilha se encerra com o Tratado de Poncho Verde, em 1º de março de 1845. Não sei se é Poncho que fala, Poncho Verde. Não sei se é assim que você fala. Por favor, corrija, professora, se estiver falando errado. Vamos ao próximo, O próximo seria a Guerra de Oribes e Rosas, que ocorreu em 1851. Foi um conflito envolvendo os países da bacia do Rio Paraná. Desculpa. A origem de tudo foi quando o presidente argentino Juan Manuel de Rosas uniu-se, então ministro da guerra do Uruguai, Manuel Oribe, na tentativa de constituir um país único. Isso definitivamente era ruim para os interesses de Inglaterra, França e o Império Brasileiro, que
combateram os planos de Eurípides e Rosa, né? Não era algo que agradava o reinado que tinha a Inglaterra, a França e o Império Brasileiro, né? O presidente uruguaio Frutuoso Rivera e os unitaristas argentinos também eram contra a tentativa durante a guerra. O governo brasileiro usou a posição estratégica do Rio Paraná para combater forças argentinas. Após algumas tentativas, uma força composta por tropas brasileiras sob o comando de Luiz Alves de Lima e Silva, argentinas sob o comando de Justo José de Urquiza e uruguaios sob o comando de Frutuoso Rivera, invadiram o território das Províncias Unidas do Rio Prata. Em Buenos Aires, Rosas foi definitivamente derrotado, preso e levado para Londres em uma embarcação do governo inglês. Certo? Vamos para o próximo, que seria agora a Guerra do Uruguai, né? Na minha listinha aqui está invertido, né? Primeiro vem a Guerra do Paraguai. Então vou falar primeiro. Não, vem a Guerra do Uruguai primeiro, depois vem a Guerra do Paraguai. Então vamos falar então definitivamente da primeira que vem, que é a Guerra do Uruguai. Ocorrida em 1864 até 1865, a guerra contra Aquire, ou Guerra do Uruguai, envolveu as tropas do Exército e da Marinha do Império do Brasil e grupos militares do Uruguai. A guerra recebeu esse nome porque a ação brasileira ocorreu contra o então presidente uruguaio Atanásio Cruz Aquire. Não sei se eu falei certo, mas tá aí, Atanásio Cruz Aquire. Foi um conflito breve que demonstrou a participação brasileira nos assuntos políticos internos do Uruguai e resultou, logo após seu término, na Guerra do Uruguai. Beleza? Vamos agora para a Guerra do Paraguai. Do Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. Foi travado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Ele se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. Até então, esse seria o fim de todas as guerras que ocorreram no então período imperial do nosso país. Tem as guerras ainda que ocorreram no período colonial, que eu não citei, né, que foram antes da independência, e as guerras que aconteceram depois do período republicano, que eu não citei também, que as guerras que aconteceram depois da Guerra do Uruguai. Nós fizemos, meu grupo fez um PDF que nós vamos mandar para vocês, se por acaso vocês queiram ler. Mas irei citar o nome de cada uma das guerras aqui para vocês, para se caso vocês tiverem interesse. Começando justamente com Peraí, só pegar aqui as guerras. Beleza. Começando com as invasões dos holandeses, que nem foi dito lá no Brasil Colônia, que foi o Brasil estava sendo dividido em vários países, justamente porque estava sendo invadido por vários países, como a França, franceses e holandeses, espanhóis também. A invasão dos holandeses, a Guerra de Palmares e a Guerra dos Emboabas. Não sei se eu falei certo, mas tá aí, Guerra dos Emboabas. E a crise tenentista e a Guerra Peninsular. Essas são as guerras que aconteceram, né, de 1530 até 1822, que acontece a independência do Brasil, que começa o Império Brasileiro. Beleza? Logo após do período colonial, né, que vem o período imperial, vem o período republicano. Depois do período imperial, o período republicano, que é composto por guerras como a Revolta Armada, a Revolta Federalista e Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Canudos, né? A Guerra dos Canudos, Guerra do Acre, a Guerra do Contestado,
e a revolta constitucionalista, guerra civil na República Dominicana. Beleza? Essas são as guerras. Para quem quiser escutar um pouco mais sobre elas, é só pedir o PDF que eu mando para vocês e vocês vão ver um pouco como o Brasil participou de cada uma dessas guerras e como ocorreram em nosso solo nacional. Beleza? É isso. Por então, né? É isso por então, até que a professora não vem com outro trabalho para a gente fazer um outro vídeo. É somente isso. Agradeço por ter escutado e ter prestado atenção e boa sorte para responder as perguntas. E presta bastante atenção, porque uma das perguntas tem uma pegadinha. Beleza? Agradeço de coração. Boa tarde para todos.